Sejam todas bem-vindas e bem-vindos à nossa apresentação criada para a disciplina de Avaliação de Impactos Ambientais, sobre o EIA-RIMA da Arena MRV. O trabalho foi elaborado pelos alunos Anderson, José Adilson, Raíssa, Sara e Igor. Introduzindo o tema proposto, o EIA da Arena MRV foi elaborado pela empresa Uma Gestão de Projetos, contratada pela responsável do empreendimento, a MRV Engenharia e Participações. A documentação elaborada foi apresentada à Secretaria de Regulação Urbana de Belo Horizonte, com um escopo orientado pelas recomendações básicas e diretrizes expressas na Resolução CONAMA número 1, de 23 de janeiro de 1986. O projeto apresentado na documentação é de uma arena esportiva multiuso, localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, com Rua Margarida de Assis Fonseca, no bairro Califórnia, em Belo Horizonte. A arena possui uma capacidade de 45.414 assentos, sendo divididos em 3 níveis como descritos abaixo: o anel inferior, o nível intermediário com camarotes e lounges e o anel superior. A arena também poderá ser utilizada para eventos festivos, onde, com a utilização simultânea das arquibancadas e do campo, estima-se uma ocupação de 60.000 pessoas. Todo o empreendimento está orçado e dimensionado em R$ 410 milhões. A equipe. A empresa Uma Gestão de Projetos Limitada foi responsável pela elaboração do EIA, que teve em sua coordenação uma profissional de arquitetura e urbanismo, especializada em meio ambiente e saneamento básico. A equipe técnica foi composta por 36 profissionais das áreas de arquitetura, urbanismo, saneamento básico, além de biólogo, geólogo, engenheiro civil e florestal. Caracterização do empreendimento. O projeto Arena Multiuso, ou Arena MRV, é descrito em 3 fases. São elas a saber: fase de projetos, fase de implantação, fase de operação. O documento prevê a contratação de mão de obra, sendo esta temporária, bem como de serviços, principalmente para o setor de construção civil durante a fase de obras. O documento também cita a construção de canteiros de obra provisórios e também permanentes. Contudo, não há especificação da localização nem de suas características, exceto a geração de resíduos nesses canteiros e que devem ser tratados durante a execução da obra. Sobre o monitoramento, controle e gestão ambiental, é feito de maneira apenas descritiva e sugestiva. Ele descreve as medidas que devem ser tomadas e também propõe, como sugestão, ações de medidas mitigatórias que devem ser tomadas, tanto preventivamente, durante e após a conclusão do empreendimento. Falando especificamente do monitoramento, controle e gestão ambiental, é importante destacar que o documento faz apenas de maneira sugestiva e descritiva, e não como algo que deva realmente ser feito pela empresa responsável pelo empreendimento, sendo assim descrito de maneira pouco aprofundada e detalhada. Entre as sugestões feitas está a maneira como o solo deve ser removido e também quando ele deve ser removido, para que haja amenização dos efeitos erosivos, e também o destino correto desse solo, para amenizar o assoreamento de corpos d'água da região. Além disso, também sugere que seja feita uma elaboração e implantação de um projeto de paisagismo que contemple as espécies da flora local. Outra medida que também é sugerida para ser feita como prévia, antes da obra e também durante, é o resgate da fauna local. O documento também prevê, de maneira não quantitativa, a emissão do material particulado na atmosfera, devido ao uso de maquinário movido a combustão
e também devido à movimentação de terra, exposição do solo e manipulação de outros materiais, como o cimento, mas isso é feito de maneira não aprofundada. E por fim, é feita uma estimativa da geração de resíduos, tanto na fase de implantação quanto na de operação. O documento prevê um volume de resíduos acima de 120 litros por dia de coleta. Assim, sugere que seja feita a elaboração de um plano de gerenciamento de resíduos de construção civil, referente à fase de implantação, e um plano de gerenciamento de resíduos sólidos especiais para a fase de operação do empreendimento, mas ambos de maneira apenas sugestiva e não aprofundada. No que diz respeito às alternativas tecnológicas e locacionais que consideram aspectos técnicos, ambientais e tecnológicos, buscando confrontar tais alternativas ao projeto, considerando inclusive a hipótese de não execução do mesmo, essas se mostraram ausentes ou insuficientes no EIA analisado, que, ao contrário, alegou a ausência de outros locais em Belo Horizonte como justificativa para a construção no local pretendido. As áreas de influência estão bem caracterizadas e delimitadas no EIA. Na área de impacto direto, que compreende os bairros Califórnia e Santa Maria, esses impactos estão relacionados principalmente com a poluição sonora e do ar, a incidência de sombra sobre as unidades de habitação e alterações no fluxo de pessoas e veículos. As proposições de alteração viária em toda a área de impacto indireto estão bem delineadas e documentadas no estudo de impacto ambiental. A triagem é uma etapa fundamental para determinar se o projeto causará impactos e se eles serão significativos. A partir da triagem, orientada pelas resoluções CONAMA 01 de 1986 e pela Lei 6.938 de 1981, se define a necessidade de elaboração do EIA e o escopo do estudo. A Arena MRV, por seu porte e impactos causados no meio físico e biótico da região, foi caracterizada como um empreendimento de grande impacto ambiental. Bom, aqui a gente vai apresentar uma análise sobre os pontos positivos e pontos negativos. Como ponto positivo, nós temos que ele segue uma legislação vigente para licenciamento da empreitada, tem uma informação bem coesa dos 700 funcionários no horário de pico. Isso ainda foi representado num histograma. Também são informados a alocação do acampamento e a construção em madeira para facilitar o deslocamento na obra e as vias de acesso que foram devidamente informadas e antecipadas para receber uma obra desse porte. Agora, como ponto negativo, nós temos que o uso do EIA como ferramenta de validação do empreendimento com minimização de impactos e não como revisão do empreendimento. Informações incompletas e genéricas também foram encontradas durante a validação do EIA e detectamos uma falta de apresentação de alternativas tecnológicas e locacionais que justificassem o empreendimento naquele local. Conclusão. O EIA-RIMA fez um levantamento acerca dos impactos ambientais dessa construção. Esse levantamento foi feito por uma equipe multidisciplinar, formada por geólogos, engenheiros, biólogos e arquitetos, principalmente. Na nossa análise, o EIA apresenta um questionamento dos órgãos públicos ligados à Prefeitura de BH, em pontos chaves como meio ambiente e mobilidade, principalmente. Nesse quesito, consideramos que o documento ficou incompleto e estava faltando algumas informações cruciais. Não houve uma apresentação de um estudo de alternativas locacionais para esse empreendimento. Nesse EIA, podemos perceber também que, como dito por Lacorte e Barbosa em 95, essas análises de estudos ambientais, muitas das vezes, ela foca em medidas mitigadoras do que a própria reconfiguração do empreendimento, o que é um problema. E isso foi bem claro nesse tipo de estudo. Referências. Essas foram as nossas referências.